Timóteo, capítulo 3, versículos 8 até o versículo 13. Estou fazendo a exposição desta carta. O meu desejo é que Deus continue abençoando. Quarta-feira eu falei sobre a vida do presbítero. E hoje nós iremos falar sobre as qualificações de um bom diácono. E a gente precisa conhecer um bom diácono. Diácono é um servo. E toda a igreja precisa saber, porque nós voltamos sempre aqui na igreja para presbíteros e diáconos, para a eleição desses líderes na igreja. E todos nós devemos orar pela liderança da igreja, para que seja uma liderança forte, que possa dar bom testemunho e ser bênção. Hoje nós tivemos a eleição de um presbítero, o presbítero Amin foi reeleito, e também os diáconos que foram eleitos, o nosso irmão William foi reeleito, e também o nosso irmão Ronaldo Marinho, que foi eleito. Que Deus continue abençoando a junta diaconal da nossa igreja. E é interessante que eu estou fazendo a exposição dessa carta e caiu exatamente, na semana onde nós iríamos promover eleições de um presbítero e de 2 diáconos. Como os irmãos vão ficar mais assentados do que eu, mais tempo, vamos ler juntos esse texto em pé, esses versículos para a nossa edificação. E quero dizer que aqui também fala das mulheres, que são auxiliadoras, que são servas de Deus também. Vamos ler o texto aí, 1 Timóteo 3, versículo 8 até o 13. Juntos, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé, com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nosso coração, e o Teu Santo Espírito, que inspirou esta passagem, ó Deus, possa iluminar a nossa mente, para que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O diácono é um ministro da beneficência na igreja. É um ministro que cuida dos pobres, dos inválidos, dos enfermos. É o servo que cuida daqueles que carecem. A sua origem, a instituição e função, é descrita por Lucas em Atos 6, de 1 a 7, quando fala que as viúvas dos judeus helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, estavam sendo esquecidas na diaconia. E então houve uma contenda, houve uma murmuração, porque as judias hebreias estavam sendo mais assistidas. E então os apóstolos se reuniram e convocaram toda a comunidade cristã para a eleição de 7 diáconos, que fossem cheios do Espírito Santo, de boa reputação, de sabedoria, para cuidar das mesas, cuidar da diaconia, do serviço na casa do Senhor. Então a palavra diácono significa aquele que serve. Então o diaconato na igreja é o serviço das mesas, do socorro aos necessitados, doentes, inválidos, e da manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. E em Atos 6,3, então os apóstolos colocaram os requisitos, as condições fundamentais pelas quais a igreja deveria escolher os seus líderes. Homens de boa reputação, ou seja, homens de bom testemunho, não deveriam ter se envolvido em qualquer escândalo que lançasse qualquer reflexo adverso sobre a sua moralidade ou honestidade.
A pessoa que não tem um bom testemunho, um bom comportamento dentro e fora da igreja, não pode ser um diácono. Uma pessoa sem um bom procedimento atrapalha o bom andamento da igreja. Por isso deveriam ser diáconos que tivessem boa reputação. Mas o texto diz também que deveriam ser homens cheios do Espírito Santo. A Bíblia disse que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. E homens, então, para o diaconato, tem que ser homem cheio do Espírito Santo, com a vida abundante, consagrada, transbordante da graça de Deus. Então, para ser um bom diácono, não basta ter o Espírito, é preciso ser possuído pelo Espírito, é preciso ser cheio do Espírito Santo. O homem cheio de Deus não vive para si mesmo, mas serve a igreja com alegria. Mas o texto diz também que o diácono precisa ser um homem cheio de sabedoria. E nessa escolha, nós devemos escolher homens cheios de sabedoria. E sabedoria é a capacidade de julgar corretamente e de agir prudentemente, de discernir entre o certo e o errado. E aqui, o homem sábio está sempre aberto a aprender mais e mais, a crescer mais e mais, porque ninguém sabe de tudo. Nós devemos aprender mais e mais. A Bíblia diz o seguinte: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Então, nós podemos ver que sem sabedoria, nós atravancamos a obra de Deus. E quando a gente olha à luz das Escrituras, nós temos então 2 ofícios na igreja. O presbiterato, eu já disse aqui pela manhã que o pastor é o presbítero docente, aquele que ensina, e os demais presbíteros regentes, aqueles que governam juntamente com o pastor. E aí nós podemos perceber que tem também a diaconia das mesas, da ação social. Então nós temos 2 diaconias na igreja: a diaconia da palavra, do ensino, da docência, mas também a diaconia das mesas, da ação social da igreja. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, o ministério das mesas não substitui o ministério da palavra, nem o ministério da palavra dispensa o ministério das mesas. Nenhum dos 2 ministérios é superior ao outro. O diácono não é melhor do que o presbítero não é melhor do que o diácono. Ambos são ministérios cristãos que exigem pessoas espirituais, cheias do Espírito Santo para exercê-los. E a única diferença está na forma que cada um assume, exigindo dons e chamados diferentes. E então nós podemos perceber que nós temos a diaconia da palavra e a diaconia da ação social, a diaconia das mesas. Além das características, meus irmãos, retromencionadas, virtudes semelhantes à dos presbíteros devem ornar a vida dos diáconos. E qualidades essas que devem marcar a vida dos diáconos. Deus está mais preocupado com aquilo que o diácono é do que aquilo que ele faz. Deus está mais preocupado com o nosso caráter do que aquilo que a gente faz na igreja. E é por isso, então, que a gente não vê aqui Paulo falando das funções que o diácono deve exercer na igreja, mas fala do seu caráter, do homem de Deus, como ele deve ser, né? Como ele deve ter a sua vida ilibada, uma vida respeitável, uma vida que possa glorificar a Deus. Por isso, em primeiro lugar, o diácono deve ter uma vida respeitável, ou seja, uma vida digna de respeito. O texto diz que devem ser homens respeitáveis. Isso tem a ver com o comportamento do diácono, e é semelhante à diretriz que estabelece para o presbítero uma vida irrepreensível, uma vida ilibada, uma vida sem mancha. Os diáconos devem se comportar com dignidade e seriedade, devem ser pessoas respeitáveis, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Ele tem que comprar e pagar, ele tem que ser honesto, tem que ser um bom empregado, tem que ser um homem que tem um caráter ilibado, um caráter irrepreensível. E o caráter de um diácono da igreja deve ser tal que impõe respeito aos de fora, inspirando-lhes confiança e despertando-lhes o desejo de imitar o bem.
Mas outra característica que nós observamos também, um homem de uma só palavra. O diácono, o texto diz que os diáconos devem ser de uma só palavra. Os diáconos devem ser confiáveis e verdadeiros em suas palavras. Não diz uma coisa a um membro e exatamente o oposto a outro. Ou seja, o diácono tem que ser sem ambiguidades. Tem que ser verdadeiro. A palavra de um diácono deve ser uma das garantias mais fortes na igreja. Um homem de uma só palavra. Tanto as pessoas de fora da igreja quanto as de dentro devem poder confiar na palavra deles. E aqui nós podemos perceber, Jesus ele contou uma parábola a respeito de pessoas deste tipo, um homem que tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos e chegando-se ao primeiro, diz: filho, você vai hoje trabalhar na vinha? E o filho respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, ele disse: filho, você vai hoje trabalhar na vinha? Não vou. Mas ele depois, arrependido, foi. O que essa parábola quer dizer, meus irmãos? O que essa parábola quer nos ensinar? Essa parábola quer dizer que fazer é mais importante do que dizer. Não basta apenas falar. Não basta apenas jogar palavras ao vento. Não basta apenas dizer que vai e não vai. No entanto, nenhum dos 2 filhos desse homem seria bom diácono, porque os diáconos devem fazer que haviam dito que fariam. Não podem ser pessoas de 2 caras. Em outras palavras, ele não pode ser fofoqueiro, mexeriqueiro, difamador, caluniador. Porque o diácono é aquele que visita o membro e sabe da sua condição financeira para poder ajudá-lo. Para que a igreja possa ajudar aqueles que sofrem em alguma situação adversa. E ele não pode ser um mexeriqueiro, ele não pode ser um difamador, ele não pode ser um fofoqueiro, ele não pode ser um caluniador. Ele tem que ser um homem de uma palavra só. Ele não pode ter ambiguidades. Mas vejam bem, o texto diz que não pode ser inclinado a muito vinho. E se na sociedade secular um beberrão cai em desgraça, o que dirá na igreja de Deus? Um homem que é bêbado, um homem ébrio, um homem que gosta de ficar abraçado numa garrafa de vinho, ele não será um bom diácono. Os diáconos devem ser cheios do Espírito Santo e não cheios de vinho. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui não está falando da abstinência total. A Bíblia diz que Paulo falou para Timóteo que usa um pouco de vinho por causa das tuas constantes enfermidades. Mas aqui está falando daquele que é amante do vinho, aquele que é um ébrio, aquele que escandaliza, aquele que usa o vinho de maneira inadequada. E nós podemos perceber, que hoje é até difícil a pessoa, tomar uma taça de vinho, pegar uma blitz e vai cair na lei seca. Vai cair no bafômetro e poderá ser preso, por causa da bebida. Eu tive um conhecido em Governador Valadares, depois ele se converteu, ele tinha passado num lugar com os colegas, tomado um copo de cerveja, e aí caiu na blitz. E ele achou, não, vai dar tudo normal, Soprou o bafômetro e deu, acima do permitido. E por causa disso ele foi preso, pagou um salário para ser solto, depois pagou mais um salário. O copo de cerveja ficou caro para ele. 2 salários. E respondeu o processo um tempo, e até que o processo ficou suspenso. Mas é chato, a gente poder perceber que muitos, às vezes, perderam o ministério. Pastores que perderam o ministério por causa da bebida, da embriaguez. Líderes na igreja que perderam o ministério por causa da bebida. Então, não cobiçois de sórdida ganância. A ambição pelo dinheiro, meus irmãos, desqualifica também o diácono. Pois os diáconos lidam com as ofertas e distribuem os recursos aos necessitados da igreja. Não pode ser como Judas Iscariotes, que rouba a bolsa. Tem que ser honesto, não pode ser um homem amante do dinheiro, não pode cobiçar o que devem repartir.
Os diáconos recebem a oferta, depois preparam o dinheiro para ser depositado, e ele tem que ser honesto. Ele não pode ser um amante do dinheiro. Então, no uso do dinheiro, o diácono deve levar uma vida digna. Uma vida digna. Usando o dinheiro para a glória de Deus, para o bem da igreja, para o avanço da igreja. Porque é triste a gente saber notícias de diáconos que foram disciplinados por causa do furto, de presbíteros, de pastores. Nós devemos amar a Deus acima de tudo. E aquele que é amante do dinheiro pode correr o risco de ser um ladrão, assim como Judas Iscariotes. Mas vejam bem, meus irmãos, doutrinariamente íntegro. Veja o que diz o verso 9. Diz assim o verso 9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O mistério da fé aqui é o evangelho revelado. Esse mistério aqui não é um mistério escondido. Não, o evangelho já foi revelado. Aquele que estava oculto foi revelado em Cristo. E os diáconos, eles devem ter a sã doutrina, bem como a vida honrada. O texto diz aqui, conservando o mistério da fé. Conservando o evangelho, com a consciência limpa, com a consciência pura. Em outras palavras, os diáconos devem ser ortodoxos na sua doutrina. Os diáconos devem conhecer a doutrina cristã e lhe obedecer de boa consciência. Já pensou se o diácono vai visitar alguém fala assim, pastor, irmão, por que eu sofro tanto, né? Por que eu estou passando essa luta tão grande? Aí o diácono fala assim, olha, como diz a Bíblia, né? Deus escreve certa por linhas tortas. Aí o irmão, mas isso não está na Bíblia, não. Ele falou, mas devia estar. Quantas pessoas, às vezes, né, não sabem aconselhar, não sabem, então, falar das Escrituras. Os diáconos têm que ter boa teologia. Os diáconos devem conhecer as doutrinas básicas do cristianismo. Que Deus existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Criador, Deus Filho, Salvador, Deus Espírito Santo, Consolador. Que Deus criou tudo que existe a partir do nada. Deus criou tudo em 6 dias, no 7º dia descansou. Que a humanidade pecou contra Deus e por causa disso se encontra debaixo do juízo. É por isso que nós temos guerra neste mundo, é por isso que nós temos enfermidades, é por isso que nós temos dificuldades nesta vida, é por isso que enfrentamos as tempestades nesta vida por causa da queda. Que Deus, o Pai, pelo seu grande amor, enviou Jesus ao mundo para salvar pecadores. Que Jesus Cristo é tanto Deus quanto homem. Que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. E que Jesus Cristo deu a sua vida em sacrifício expiatório ao morrer na cruz pelos nossos pecados. E que todo aquele que crer no Filho, por meio do poder do Espírito Santo, recebe a vida eterna. Então o diácono, além de levar o pão para servir as mesas, ele tem que também conhecer a boa teologia, o pão da vida, para aconselhar, para ajudar as pessoas na sua fé. Ele precisa manter, conservar o mistério da fé com a consciência limpa. E que esses mistérios, meus irmãos, são revelados na Bíblia, que é a palavra infalível de Deus. Os diáconos não podem ser analfabetos da Bíblia. Os diáconos devem crer que nesses princípios básicos da fé cristã e defendê-los. Em outras palavras, o diácono precisa de boa teologia para ser um bom diácono, para conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Quando o diácono, meus irmãos, visita prisioneiros ou doentes, ele tem que encorajar aqueles que carecem. Né? Com frequência, eles ensinam as pessoas a lidarem com seus problemas pessoais de uma maneira bíblica, essencialmente na área financeira. Alguns chegam a dizer que o diácono também precisa, algumas pessoas que às vezes precisam administrar bem. Quantas pessoas às vezes ganham bem, mas não sabem administrar? O diácono também tem que até ensinar a boa administração. Às vezes arrumar um emprego para aquele que está desempregado. Às vezes um membro da igreja que tem uma empresa que pode possibilitar a bênção de um trabalho para alguém.
Os diáconos também ensinam outros a servir. Eles não devem realizar sozinhos todo o ministério de misericórdia, mas são responsáveis por assegurar que tudo seja feito da melhor forma possível. E desse modo, meus irmãos, por palavras e pelo exemplo, eles ensinam a igreja a servir. Eles são exemplo no serviço na igreja. E nas palavras de um manual para o serviço diaconal, é dever deles desenvolver a graça da liberalidade dos membros da igreja. Nós devemos ensinar os membros a ser liberais, generosos, e também devem estar preparados para evangelizar. Vejam bem que 2 diáconos nas Escrituras, Estevão e Filipe, eram evangelistas. Eles evangelizavam, eles falavam de Jesus, e assim, sempre que auxiliam os pobres, eles fazem isso em nome de Cristo, testemunhando o poder da graça salvífica de Jesus. Do contrário, meus irmãos, a igreja seria mais uma obra de assistência social. A igreja seria uma ONG. A igreja não é apenas uma ONG. A igreja leva a mensagem de Deus para resgatar o mais vil pecador. Porque a gente não quer que as pessoas possam viver numa condição de miséria espiritual para sempre, mas que as pessoas possam conhecer a verdadeira riqueza em Cristo Jesus. Então, para cumprir seu ministério discipulado e evangelismo, os diáconos devem apegar-se às profundas verdades da fé. Tem que conhecer a boa teologia. Mas nós podemos ver também, meus irmãos, que para ser diácono é preciso ser provados e experimentados. Veja o que diz o verso 10. Vamos ler? Também sejam eles primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então a escolha de diácono não pode ser precipitada e fortuita. Eles têm que ser provados. Provados assim como o ouro é provado no fogo. Os diáconos também precisam ser provados e experimentados. Antes que eles possam desempenhar bem o diaconato da igreja, eles precisam ser experimentados. E a gente pode perceber, né? Quantas pessoas que foram preparadas tantos anos para poder servir. José, por exemplo, quantos anos ele foi preparado na casa de Potifar, na prisão, para depois servir, né, como o segundo homem mais importante no Egito. Quantos anos Moisés foi preparado no deserto? 40 anos, para depois ser um líder. Quantos anos também Paulo foi preparado no deserto da Arábia, para poder sair e pregar o evangelho para o mundo inteiro? Deus é esse Deus que prepara os seus. E nós devemos também ter a bênção e a graça de escolher diáconos que são provados, experimentados, para poderem desempenhar bem a sua função na igreja. Mas vejam bem, a vida familiar honrada. E aqui eu quero dizer como o diabo tem atacado a família, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos. O diabo não fica feliz com a família ajustada, e nem com filhos na igreja. Veja o que diz o versículo 12 aqui. Veja bem, o diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa. Então, o diácono deve ser marido de uma só mulher. Se ele for casado, ele tem que ser fiel à sua esposa. Ele não pode ser polígamo, não pode ser mulherengo, não pode ser um homem devasso, um mau exemplo na vida familiar. Ele tem que ser exemplo, né, de santidade de vida e familiar, honrada, respeitada, e conserve seus filhos, bem como toda a sua família, em disciplina e fé. Nós devemos trazer os nossos filhos. Os diáconos que têm filhos fora da igreja devem orar por eles, interceder por eles, clamar ao Senhor por eles. Devem ser homens, né, que possam governar bem a sua própria casa, né, para que sejam exemplos na família. E nós devemos orar, né, pela família, né, dos líderes da igreja, para que sejam famílias fortes no Senhor. Então os diáconos precisam ser fiéis à esposa e ser líderes espirituais da sua casa. E devemos pedir ao Senhor, porque um homem que não governa bem a própria casa, meus irmãos, trará desordem para a casa de Deus. Nós devemos governar bem a nossa própria casa. Devemos orar pelos nossos filhos, para que eles sejam cheios do Espírito Santo e possam amar ao Senhor. Eu sei que neste mundo mau há uma concorrência muito grande.
contra a família, tanto na escola, quanto na faculdade, quanto na vizinhança. E nós devemos pedir: Senhor, tenha misericórdia, salva os nossos filhos. Eu me lembro do pastor Antônio Elias, o pastor no Rio de Janeiro. Quando ele mudou para o Rio de Janeiro, alguém diz assim: pastor, você vai mudar para o Rio de Janeiro? Isso aqui é a boca do inferno. Aqui o carnaval é quase um ano inteiro. E os filhos, 4 filhos dele, desviaram do caminho do Senhor. E teve um ano em que ele pediu no presbitério licença do pastorado, porque os filhos estavam fora da igreja. E ele passou um ano inteiro pastoreando a família dele, indo atrás dos filhos, orando pelos filhos. E naquele ano, Deus fez um milagre na casa dele. Deus trouxe todos os filhos para a presença do Senhor. Antônio Elias morreu com 96 anos. Foi um grande evangelista, um pastor evangelista. Fez grandes cruzadas pelo Brasil afora. Foi ele que pregou na época do centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, dizendo, né, um ano de gratidão por 100 anos de bênçãos. Este homem não desistiu dos seus filhos, porque ele dizia: eu não criei filhos para povoar o inferno. E hoje, meus irmãos, às vezes nós aceitamos a derrota espiritual dos nossos filhos. Se eles abraçam o movimento homossexual, a gente aceita. Se eles caem nas drogas, a gente diz que é assim mesmo. Nós devemos nos revoltar e orar a Deus e pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, sara os nossos filhos. Tira os meus filhos da prostituição, tira os meus filhos das drogas, tira os meus filhos do homossexualismo, tira os meus filhos da idolatria, tira os meus filhos da macumbaria. Ou a gente toma uma decisão, meus irmãos, como Josué tomou, ou a gente perde a nossa geração para este mundo caído. Nós devemos dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é fácil ser bom pai. Eu me sinto, incapaz de dizer se eu sou um bom pai, mas eu peço a Deus: tenha misericórdia de mim, para que eu possa amar os meus filhos, educar os meus filhos, orar pelos meus filhos, orar pela minha família. Senhor, muda o coração dos meus filhos, que o coração dos meus filhos seja do Senhor, que eles possam amar a Cristo. A gente fica triste, por exemplo, né? Chega o carnaval, às vezes a gente vê alguns filhos dos crentes, que foram criados aqui na igreja, tirando foto com cerveja lá no carnaval, com abadá. Um abadá daquele é caríssimo. Contribuir com a igreja é ruim. Não contribui mais com a igreja, mas contribui com o abadá, com os trielétricos, saem loucos atrás daquele trielétrico na Bahia, no Rio de Janeiro, aloprados, sem Cristo, sem Deus. E nós devemos: Senhor, tira o meu filho das garras de Satanás, tira os meus filhos das orgias, tira os meus filhos das baladas, das noitadas, tira os meus filhos dos carnavais, salva, Senhor, a minha família. Mas, meus irmãos, os diáconos têm que ser dedicados ao serviço. O texto mostra aqui: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo. Deus dá honra aos diáconos, meus irmãos de valor, tanto nesta vida quanto na próxima. Em outras palavras, aqueles que se esmeram no serviço de Cristo, esses recebem de Deus a recompensa. Deus recompensa os seus. Não pense que a gente não tem galardão, não. Vale a pena servir ao Senhor. Nossa vida aqui é curta, ninguém vai levar nada, por mais que você junte aqui. Você juntar aqui, daqui a 100 anos, você deixou tudo para trás. E alguns deixam até confusão para os filhos ainda. Alguns até matam uns aos outros por causa de uma casa. Uma herança de uma casa já gera uma confusão doida ainda. Quem vai levar, né? Às vezes na divisão de panela de casa, de briga. E o coração está aqui dentro, né? E é triste a gente falar isso. Eu tenho 25 anos quase de pastorado, 30 anos de ministério como evangelista. Fui para Norte de Minas e acompanhei casos assim, pessoas brigando. E aí, meus queridos irmãos, vale a pena servir ao Senhor.
Deus recompensa os seus, tanto nessa vida quanto na outra. E aqui nós podemos ver mulheres auxiliadoras dos diáconos. As mulheres são importantes no reino de Deus, meus irmãos. Jesus ama as mulheres têm uma importância muito grande. E aqui nós podemos perceber no versículo 11, eu gostaria que vocês lessem comigo aqui. Veja o que diz o texto. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E há 3 interpretações desse versículo. Primeiro, que umas está falando de diaconisas. Segundo, que Paulo se refere à esposa dos diáconos. E a terceira interpretação é que Paulo se refere a colaboradores dos diáconos, mas não mulheres ordenadas ao diaconato. E eu subscrevo essa última posição. As mulheres são auxiliadoras, são colaboradoras na vida diaconal da igreja. E essas mulheres eram ajudantes dos diáconos na assistência aos pobres e necessitados. Eu conheci Lina Martelli, em Governador Valadares. Ela fazia um trabalho na cadeia. Naquele tempo, os adolescentes e crianças eram colocados junto na cadeia pública de Governador Valadares. E a SAF fazia um trabalho ali, juntamente com os presbíteros e diáconos, dentro da cadeia pública. E dona Lina Martelli, ela viu uma criança brigando uma com a outra por causa de uma mamute de laranja. As crianças estavam brigando uma com a outra. E ali, Lina Martelli falou assim com o Cristiano Pereira: Cristiano Pereira, você não está vendo essas crianças brigando, não? A gente precisa tirar essas crianças daqui. A gente precisa criar um lugar para essas crianças. E o presbítero Cristiano Pereira fez de conta: não estou vendo, não. E eu sei que Lina Martelli entrou no conselho, um pedido para criar um lugar, para ser um lugar que chamaria SOMIHEL, Sociedade Missionária de Recuperação Humana. E essa mulher, Lina Martelli, cuidava de 120 crianças nesse abrigo, nesse orfanato. E ela viveu toda a sua vida. Uma mulher que nunca casou, mas casou com Cristo e educava jovens, né, e crianças para a glória de Deus. Muitos saíram dali, dessa SOMIHEL, né, hoje são engenheiros, advogados, professores, presbíteros de igrejas, diáconos de igrejas, que se converteram ali, porque Lina Martelli foi uma mulher piedosa, que ajudou na vida diaconal da igreja. Nós podemos perceber, meus irmãos, que na época do Novo Testamento, a mulher frequentemente atuava no ministério diaconal. Mulheres piedosas no serviço de amor e ajuda ao próximo. Nós podemos ver aqui Dorcas, que era notável pelas boas obras e esmolas que fazia, em Atos 9, 36. Lídia, que se converteu lá em Filipos, ela fazia, né, roupas e vestia os filipenses de púrpura. Trifena e Trifosa, mulheres descritas como que trabalhavam no Senhor, em Romanos 16, 12. E especialmente Febe, que era protetora de muitos e é identificada como está servindo a igreja em Cencreia. Mulheres piedosas. Embora não fossem ordenadas como oficial da igreja, elas estavam atuando no ministério diaconal. Mulheres que estavam servindo a Cristo na igreja, e elas prestavam um serviço auxiliar. Essas mulheres auxiliadoras deviam ter as mesmas qualificações dos diáconos. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes. Respeitáveis são mulheres irrepreensíveis, mulheres piedosas. Mulheres não maldizentes, mulheres que não falam demais, que não usam a língua e não emprestam a sua língua para o capeta para falar mal dos outros. É isso, maldizentes. Mulheres temperantes, mulheres fiéis em tudo. Em outras palavras, essas mulheres auxiliadoras da junta diaconal devem ser cuidadosas com respeito à conduta, à língua, ao temperamento e ao testemunho. Então nós podemos perceber que a importância da mulher no reino de Deus, na obra de Deus, servindo ao Senhor como auxiliadoras, apoiando o trabalho diaconal da igreja, servindo ao Senhor com muito zelo e amor.
Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, seguindo o exemplo de Jesus. Qual o maior modelo de diaconato? Jesus. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ele mesmo disse: quem quiser se tornar grande entre vós, que seja diácono, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para ser diácono e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus é o nosso maior referencial de serviço. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele tinha o outro na frente do eu. E para Jesus, meus irmãos, quem não vive para servir, não serve para viver. Ser grande para Jesus é amparar, é servir, é ajudar, é estender a mão, é auxiliar. É isso que é ser grande para Jesus. Se você quer ser grande no reino de Deus, sirva. Quer ser grande na igreja? Sirva, seja servo. Sirva com seus dons e com seus talentos. Mas em segundo lugar, escolhendo bons diáconos. Que Deus abençoe os diáconos da nossa igreja. Nós temos 9 diáconos e nós devemos orar por eles. Servir na causa de Jesus é o maior privilégio. Quero dizer para os diáconos que estão aqui, é o maior privilégio servir a Cristo. Você que está em casa, que vai ouvir essa mensagem depois, é privilégio servir. E que possamos escolher diáconos respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, de boa teologia, provados e experimentados, bons maridos, bons pais e dispostos a servir. Escolhendo bons diáconos. E, em terceiro lugar, meus irmãos, estimulando as mulheres piedosas a apoiar a junta diaconal, apoiar a obra diaconal da igreja. Que o Senhor esteja abençoando as mulheres da igreja. Vocês são importantes no reino de Deus. Sejam auxiliadoras. Deus chamou vocês para serem auxiliadoras no reino de Deus. Vocês têm dons, têm talentos, têm sabedoria, têm dinamismo. São iluminadas pelo Espírito Santo. Os homens não são melhores do que vocês. Vocês têm uma vocação na igreja, têm um papel na igreja. E Deus levantou mulheres piedosas para serem auxiliadoras na sua obra. E aqui eu quero mostrar uma lista de mulheres na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que mulheres que eram respeitáveis, temperantes, dignas de confiança. Mulheres que são mencionadas na Bíblia: Joquebede, mãe de Moisés, Noemi e Ruth, Débora, a juíza, Ana, mãe de Samuel, a viúva de Sarepta, a rainha Esté, Isabel, mãe de João Batista, Maria, mãe de Jesus, Ana, filha de Fanuel, aquela mulher com 84 anos que servia lá no templo e falava: olha, Jesus nasceu. Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, mulheres que seguiam a Jesus e o serviam, tais como Salomé, tia de Jesus, Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, a primeira mulher que viu Jesus depois de ressurreto e anunciou que ele estava vivo para os discípulos, Joana, Dorcas, Lídia, Priscila, Febe, Trifosa, Trifena e finalmente Lóide e Eunice, avó e mãe de Timóteo, respectivamente. E segundo o artigo 83, a linha X da nossa Constituição, é função privativa do Conselho Local designar, se convier, mulheres piedosas para cuidarem dos enfermos, dos presos, das viúvas e órfãos, dos pobres em geral, para alívio dos que sofrem. As mulheres são de suma importância na vida da igreja. Mas finalmente, meus irmãos, criando uma cultura de serviço, muitas pessoas estão vivendo o egoísmo dessa sociedade caída, querem colocar o eu sempre em primeiro lugar, e nós devemos criar essa cultura de serviço. Honre seus líderes, ore pelos seus líderes. Quarta-feira eu disse que um pastor estava fazendo uma viagem, e sentou de um lado de uma pessoa, e ele ofereceu uma bala para ser cortês com ele. Ele falou assim: não, estou jejuando. Eu falei assim: você é algum cristão de algum? Não, eu sou da igreja satanista. Eu estou jejuando para que os pastores caem no escândalo de pecado. Meus irmãos, as trevas se levantam contra a liderança.
E nós devemos orar pelos pastores. Eu sou o presidente do presbitério, onde nós temos 9 igrejas, vários pastores. Quantos pastores sem campo, pastores desanimados, pastores que perderam o ímpeto para seguir o ministério. E nós devemos orar pelos pastores. Ore por eles. Não é fácil ser pastor, não é fácil ser diácono, não é fácil ser presbítero. Ore pela sua liderança. Ore pela a igreja. Porque a igreja caminha com os pés dos seus líderes. Se os líderes caem, os membros também desanimam. E nós precisamos de boa liderança. Liderança forte. Liderança vibrante. Liderança pujante. Agradeça a Deus pelos serviços prestados. Honre-os publicamente. Escreva um bilhete de agradecimento. Agradeça, saiba ser grato. Um bilhetezinho com a palavra gratidão. Coloque no bolso do seu diácono. Abençoe a vida do seu presbítero, do seu pastor. Ore por eles. Estimule-os a perseverar na sua missão. Fala que está orando por eles para que eles possam ser bons diáconos, bons presbíteros. E não fale mal dos seus líderes. Peça a Deus para despertá-los e usá-los com graça e sabedoria. Vamos criar uma cultura de serviço na igreja, meus irmãos. Porque Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar minha vida em resgate por muitos. Você está aqui neste mundo para servir a Cristo, para ser servo de Deus, para ser serva de Deus, para servir ao Senhor com seus dons e talentos. E que Deus te abençoe e possa visitar os nossos corações. Vamos colocar em pé?